Darth Sidious, ou Palpatine, é um nome muito conhecido para todos os fãs de Star Wars, por ser possivelmente o maior Sith de todos os tempos e quem consegue manipular a tudo e a todos e ainda demonstrar tanto poder que quase ninguém é capaz de pará-lo. Hoje veremos a história do verdadeiro Imperador. Execute Order 66. Olá, seres da noite e Dark Lords of the Sith! Hoje gostaria de... daria pra esconder minha empolgação. Antes de a gente entrar nesse mundo maravilhoso de Star Wars, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, para quem puder se tornar membro para ter acesso antecipado aos vídeos e também prioridade na resposta, agradeceria demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição e todos os passos anteriores, principalmente o like. E para quem puder aí, o valeu do YouTube, ou se não, doação direta por Pix, ajuda demais. Demais. Hoje nós falaremos então sobre Darth Sidious. Primeiro, vamos lá. Vamos por partes aí, vamos igual o Jack the Ripper aí, o Jack Estripador, vamos por partes. Por quê, minha gente? O Sidious, ele tem uma história extremamente longa. E seria um vídeo de, sei lá, 10, 12 horas. Sem brincadeira, você tem alguns vídeos aí que você pode ir de compilações de 3 horas só de lore, de história do Sidious. Aqui eu vou passar sobre alguns aspectos importantes da vida dele. Inicialmente, eu queria fazer sobre o Legends. Mas aí eu resolvi fazer sobre o canônico mesmo. Talvez o Legends fique para depois. Se você não sabe o que é Legends, o que é canônico... Vamos lá, explicação muito rápida. Se você não sabe o que é Legends ou canônico, é pré-compra da Disney, pós-compra da Disney. Antes, o Star Wars, ele tinha os filmes dele, que foi até o filme lançamento, o Vingança do Sith, mas tinha uma porrada de livro, filme, outros filmes especiais, tal, caramba, 4. Então tinha um grande canônico que era chamado de universo expandido, que era fora dos filmes, ok? Mas os filmes sempre foram o central. Tipo, nada podia contradizer os filmes. Por isso que era muita coisa no futuro, no passado, caramba, 4. Algumas coisas nunca entraram em canônico, tipo, os jogos, o Force Unleashed nunca foi canônico, ok? Só que depois que a Disney comprou, eles apagaram toda essa história e começaram a refazê-la. Tem muita coisa que é muito similar, tem muita coisa que eles trocaram. Então, Legends é o antigo canônico e canônico é o novo canônico. É muita coisa parecida até o episódio 6, né, que é o Retorno de Jedi. É muita coisa parecida. Depois tem alguns aspectos também que são normativos, tipo os retornos, tal, caramba 4. Mas é que eu vou me focar mais no canônico atual, que também é mais curto. Se vocês quiserem que eu me alongue em algum outro momento falando sobre outras aparições nos livros e outras coisas, isso aí vai ser bem interessante. Quem era Sidious antes de ser Sidious? Como ele nasce? Ele nasce então em Naboo, mesmo planeta da princesa Amidala, que é a esposa do Anakin, mãe do Luke e da Leia. Nasce no mesmo planeta. Nasce então numa linhagem de nobres do planeta Naboo, do qual o pai dele é muito importante. E ele, tem um tom de grandeza, ele tem um desejo de grandeza desde pequeno. É aquele negócio do nobre de nariz em pé, muito clássico que a gente vê direto. E o Sidious vem desse tipo de crescimento. Só que eles, ainda mais, vamos colocar assim, ele se acha superior a todo mundo. Ele se acha mais inteligente, mais rápido, mais forte, mais gostoso do que todo mundo. E assim, fora o gostoso, né? O Sidious, então, ele começa a estudar várias coisas e entrar na política, porém, ele vai ter alguns conflitos aí com o pai. Isso é mais do Legend, diz que ele estudou muito, tal, arquitetura, todos os tipos de conhecimento possíveis, e tem vários conflitos com o pai. E ele começa a manipular as coisas já, tipo, para ganhar mais e mais poder, até que ele começa a agrupar artefatos, né? No mundo Star Wars, apesar de não aparecer tanto nos filmes, é cheio de artefatos. E artefatos da força, eles são marcados.
se eles são do lado da luz ou do lado negro da força. Então, se você tem artefatos do lado negro, você pode ser influenciado por tais, e ele começa a acumular estes com ele, até que começa a se corresponder, meio que chamando ou atraindo o nosso querido Darth Plagueis para Naboo, para poder conversar com ele. E então temos esse encontro do Plagueis com o ainda nomeado Sheev Palpatine. Ele vai se tornar Palpatine meio que depois, quando ele larga o primeiro nome, porque é meio que uma coisa mais de respeito. As pessoas chamam pelo segundo nome na sociedade americana, e lá em Naboo, pelo jeito, pelo seu sobrenome. Então, o Palpatine. Plagueis, quando olha pro Palpatine, não sente nada. E quando eu digo nada, não é tipo, bobão. Tipo, ele não sente que ele é um sensitivo à força, ele não sente o lado negro, ele nem mesmo sente que ele estava lá. É como se fosse um buraco na força. E isso é por causa da habilidade inerte dos Sidious de se esconder. É uma analogia meio estranha, mas eu acho que vai servir. Em Dragon Ball, algumas criaturas são capazes de esconder o seu Ki com treinamento, algumas de forma mais natural. É mais ou menos o que o Sidious faz. Ele consegue esconder a essência dele. Isso é deveras importante para todos os planos. E o Plagueis, ele fala assim, esse é o cara. Vai ser com ele que o grande plano do Sith se fará. Grande plano do qual é meio estranho. Sempre existem dois, o mestre e o aprendiz, não mais, não menos. Essa é a regra de 2, que é muito mais fácil do que a regra de 3. Ainda bem, a regra de 2 eu entendo, a regra de 1 então é mais fácil ainda. A regra de 2 diz que tem que ter um mestre e um aprendiz, e quando o aprendiz ficar mais forte, ele deveria o mestre. Isso vem lá de trás do Darth Bane, é uma lore gigantesca muito legal, que o Bane faz isso. O Bane do Star Wars, não o Hello, Batman. Bem, mas esse grande plano significa que apenas 2 Sith seriam mais do que o necessário para poder tomar novamente a galáxia, mas não pela força, e sim pela inteligência. Então eles iriam manipular tudo. E o Sidious, sendo inteligente, sendo forte e principalmente podendo se esconder muito bem, ele então toma como o Sidious como aprendiz. Ainda Palpatine se tornaria Sidious mais tarde. E esse treinamento do Sith, assim, nunca é demonstrado muito em filmes, mas é uma tortura, tá? É tortura. Tem relatos que, tipo, o Plagueis pega o Palpatine, leva ele para um lugar inóspito, faz ele, sabe, se ferrar todo lá, tal. Então, é uma coisa assim, o treinamento Sith, ele não tem um jeitinho certinho de fazer treinamento Sith. Cada mestre treina o seu pupilo como desejar. Mas um padrão que existe, pelo menos entre o Plagueis e o próprio Sidious com os seus pupilos, é na base da tortura, da porrada. Emotional damage é o mínimo que tem que ter, sabe? É você torturar a alma, o corpo, o espírito e a força dentro destes. Então, o Plagueis pega alguém que já tinha esse potencial do mal e transforma ele num monstro. Um outro ponto deveras importante é que o lado negro da força é muito mais do que você soltar a rainha e usar um capuz. Negro é também você ter outros acessos, como manipular mais poder para o seu usuário ou coisas não naturais, né? Alongar a vida, você conseguir fazer projeções astrais, entre outras coisas. O lado da luz da força é muito mais sobre proteção, sobre equilíbrio, e aqui é uma expansão total de poder e a ganância. Entre esses temos também a feitiçaria Sith, que é um tipo de magia dentro do próprio negócio da força. Então a força, apesar de ser um conceito metafísico, até mesmo podendo ser visto por tecnologia, também tem aspectos místicos, que eu acho uma das grandes coisas que torna Star Wars tão interessante assim. É místico, é tecnológico, é velho, com novo, é uma história simples, com um jeito novo de se contar.
É muito genial. O Sidious não é apenas um mestre depois de um tempo em combate ou as técnicas da força, mas também tem muito conhecimento sobre DNA, sobre conhecimento biológico e sobre a feitiçaria Sith. E essas coisas não andam assim em Star Wars, elas andam assim. É tudo juntinho, é uma maravilha. Devido ao plano do Sith ser muito mais inteligente e político, o Sidious, o Palpatine, ele se embrenha muito mais na política de Naboo, ganhando cada vez mais resultados, ganhando cada vez mais aliados, manipulando cada vez mais gente. Ele agora tinha um financiamento e o apoio do Plagueis, que tinha bastante recursos e vários outros aliados, recebendo então esse beneficiador externo, né, esse patrão das forças das trevas, só que ninguém sabia direito quem era. E meio que também ninguém ligava, porque se você consegue resultados, você consegue o por fora, ninguém vai ligar muito. Então o Sidious começa essa ascensão política ao mesmo tempo que no poder da força, juntando estes dois mundos e, mais importante, sem ninguém saber de nada. Diferentemente de muitos vilões por aí que são impacientes ou que fazem um plano e se escondem, o Sidious estava ali, cara a cara, fazendo tudo, manipulando tudo. Só que ao mesmo tempo, ele era, assim, o mal dos Sith é que eles são gananciosos demais, é muito, muito, muito. E ele estava vendo que o quê? Como ele estava cuidando de toda a parte estratégica do negócio, sabe, de fazer tudo realmente acontecer, o Plagueis estava só financiando e cada vez mais embranhado na feitiçaria dos Siths. Ele queria fazer o final, que era a imortalidade. Ele já conseguia manipular muito bem a força para poder não fazer com aqueles que ele gostasse não morresse, sabe, curar coisas. Então ele tinha uma coisa muito forte nele, só que isso causa um desagrado com o Sidious. Ele fala, pô, tô aqui batalhando e o bonitão só tipo, nos experimentos dele. Não, vamos ter que trabalhar também. E ele começa a se mostrar então um pouco descontente com isso. Pois eles já tinham conhecimento de pelo menos, ou entrariam em breve com conhecimento de quê? De conseguir transferir o espírito e a força, vamos chamar de alma, para um outro corpo. Então, se este corpo aqui morre, vai para um outro corpo. É meio que imagina que eles botam a mente deles na nuvem e baixam em outro computador. É mais ou menos por aí. Dizem as más línguas que é assim como funciona um Apple, que eu nunca vou ter na vida. E com isso, o Sidious ele começa a fazer algo que ele vai fazer bastante e que é totalmente contra a regra dos Siths, que é quebrar a regra de 2. Sempre um aprendiz e um mestre, nunca mais e nunca menos. Mas o Sidious ele não liga para isso. Ele quer mais é que ele seja o centro. Ele não quer, assim, ele é um Sith, porém, ele não quer que os Siths se dê bem. O Sith se dê bem. O Sith é igual Jedi? Não tem plural? Os Sith. É isso mesmo. Ele não quer que os Sith se deem bem. Ele quer que ele se dê bem. Ele não está pensando o Império durar. Ele gosta dos ideais, ele é um Sith, mas ele é tipo, quer saber de uma coisa? Que negócio de aprendiz? Não, eu sou o cara. Eu acho que faltava também um pouco isso nesse pessoal aí. A ganância de, não, o plano não, eu sou o plano. I am the Senate. E ele começa então a treinar, torturar o Darth Maul. O Maul é uma outra coisa fantástica, porque o Maul, ele é de todos o que mais é subserviente ao Sidious. Ele nunca pensou, de primeira instância, em tomar o poder do Sidious. Depois, quando ele volta e fala, maluco, agora você vai ver. Mas de início ele era bem cachorrinho do Sidious. Talvez porque o Sidious maltratou ele como nunca antes. Eu acho que toda a raiva, toda a angústia dele foi no treinamento do Maul. Ao mesmo tempo que ele já vai manipulando a federação, a Trade Federation, que é a federação de comerciantes,
para poder falar, pô, então assim, o que é a Federação de Comerciantes? É um grupo? Não, é como se fosse uma guilda de comerciantes. Então são um bando de comerciantes juntos do Império não, na época a República. Ele começa a manipular esse povo, falando, pô, tá muita taxa, né? Muita taxa. E o pessoal fala, pô, verdade, né? Menos impostos para os ricos. E aí ele manipula todo mundo ali para poder começar a criar o exército de droids dele. E uma coisa importante, isso já é bem próximo ali do primeiro filme. Nesse primeiro filme, o Plagueis tá vivo. Uma coisa que a gente vai descobrir muito depois. O Plagueis ainda tá vivo. Então, mas por que o Maul tá lá? De novo, porque o Sidious não liga para esse tipo de coisa. E a morte do Plagueis vem mais ou menos nessa época. Então estavam lá, tal, papapá, comemorando que estavam conseguindo finalmente fazer o exército dos droids, que era a primeira grande parte do plano, para ir então. Só que o Sidious falou, pô, seguinte, sou eu que tô fazendo tudo, você tá só financiando. Se eu tiver o seu dinheiro, eis então que acontece o mais normativo entre todos os Siths. Darth Plagueis é morto por Sidious, que se torna então o Mestre Sith. É impossível de falar desse personagem e não citar qual que era o plano. Tem gente que... Mas qual que era o plano mesmo? O que ele ia fazer? Ele queria criar um ambiente não estável, ou seja, ele queria causar medo nas pessoas, porque medo é a maior chave de todos os tempos, vai ser a maior arma do Sith, na verdade, é o medo. O medo e a morte, né? O próprio Plagueis diz que quando você está próximo da morte e com medo é onde realmente você vai se tornar um grande Sith. Então, ódio, medo, morte são todos aspectos do lado negro da força e que são grandes implementações no grande plano. Então, com esse primeiro exército dos droids feitos, eles então, a República começa a falar, pô, então a Federação está em guerra, nós estamos em guerra, a República está em guerra. E isso é um problema, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E eles precisam então tomar ações. E essas ações então são reformas políticas, é um novo jeito de se ver o novo enredo da nova República, ou da República. Tem tanta coisa na República. E nisso é um caminho perfeito para quem? Para jovens políticos ambiciosos conseguirem galgarem o caminho. Além disso, também é um lugar perfeito para que exista então um salvador da pátria. E também é um lugar perfeito para que surja um outro inimigo e ninguém esteja vendo a ameaça dos Siths. Nesse meio tempo, vai ser o primeiro contato do Sidious com o jovem Anakin. Nessa época, e ele fala, esse moleque, rapaz, se eu corto uma mão, ele já fica de olho e fala, vai ser ele, vai ser ele. Muitas das vezes, as pessoas que têm a força e que usam a força, até mesmo quem não usa a força, quem não tem treinamento para usar completamente, mas é um Force Sensitive, tem a habilidade de ver o futuro e você meio que é atraído para as coisas sem saber. E é bem isso que acontece com os Sidious de Anakin. Ele vê o moleque e fala, esse cara vai ser importante. Começa-se então a segunda parte do planos, que é então manipular ali a outra parte. Ele precisa então agora de um exército para a República. Se faz então os clones, a ideia de fazer os clones em caminho, ele vai usar o Sifo Dyas para poder fazer isso, ele vai, cortando coisa, manipulando gente, ele vai não, pega isso aqui, essa parte aqui. Muitas das vezes o plano dele é, eu preciso fazer isso, ele tem um objetivo, então ele vai montando as peças que ele quer, o Sifo Dyas, desapareceu, vou pegar isso aqui ali, papapá, e faz, e todo mundo fica, nossa, o que aconteceu aqui? Ninguém sabe. Mas foi tudo magia. Bip bop steel, a porta se abriu. Só que o antigo aprendiz dele, o Maul, agora tinha dois dele, a parte de cima e a parte de baixo. Ele precisava de um novo aprendiz.
Então ele queria mesmo, era o Vader, né? Mas na verdade não tinha como ainda, porque era um pialho, moleque. Né? Vamos falar do Khan, que é o nome brasileiro dele, porque a zoeira vai falar muito mais, até eu não vou conseguir falar o nome dele, que é o nome dele original. Geralmente usa a pronúncia original, gente, mas aqui é um caso de quinta série, sabe? D-O-K-U. Não dá. E o nome dele de Sith é Darth Tyrannus, que é muito comprido pra falar, então vamos falar Dukan mesmo, ou Saruman. Maravilha! Então ele usa ali o Dukan como um tipo, eu vou deixar você aqui. E o Dukan, ele acredita que tá fazendo o bem, ainda que como um Sith ele ainda tem esse negócio de quero fazer o bem, quero reconstruir, ele acha que a República tá podre e tal. Malemar, ele sabe que a coisa podre na República é os Sidious. Nasce então as guerras clônicas, os clones começam a ser feitos. Porém, de novo, os clones eles são todos feitos a partir do Jungle Fett. Só que eles precisam de várias coisas diferentes dentro deles. Eles precisam de ser manipulados em DNA, tal, caramba 4, conhecimento que vai ser muito útil para os Sidious também. E eles precisam ser manipulados e tal, e começa a sair. Então tem tanta modificação dentro deles que ninguém ia ficar analisando tudo que foi feito. Só que uma dessas modificações era a Ordem 66. Execute Order 66. E isso é muito importante porque nenhum Jedi foi lá e viu o código deles, sabe? Tem vários momentos que, principalmente nos desenhos de Star Wars, nas animações de Star Wars, que demonstram que algumas vezes essa Ordem 66 ela surgia, só que as pessoas meio que falavam, deve ser só um defeito deste clone. É nesses tempos que o Sidious começa a pensar nos seus planos de contingência. Ou seja, quando ele fala, pô, tá tudo dando certo, mas, e se tudo der errado, o que eu faço? Porque, apesar de ser um manipulador mestre, você não pode contar com o ovo no fiofó da galinha para sempre, você precisa ter ali, tipo, pô, uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali. Ele começa a criar todo o enredo, uma rede de segurança para quando cair. Um deles, ele vai no planeta de Jakku, né? Kau de novo. O George Lucas gosta do Kau, né? Para fazer uma fábrica de clone para ele. E isso aí vai envolver tanto a tecnologia do pessoal de Kamino, quanto a feitiçaria Sith, o seu próprio conhecimento, entre outras coisas. No momento que ele morresse em algum lugar, ele conseguiria pular diretamente para um outro corpo. Um desses experimentos vai ser extremamente importante para o final da franquia, e para o final da linha, e para o final da esperança, que é um desses clones, ele consegue... Não bem um clone, é meio que uma coisa defeituosa. Ele usa material genético dos Sidious, e ele consegue crescer, tal, mas não teria a sensibilidade à força. Ou achava que não teria, ele mesmo não, ninguém sente ele. Mas aí é outro 500, que vai ser o pai da rainha lá, da rei. Mas é assim que vai começar. Além disso, ele tem planos de, caso o Império caia, de começar a nova ordem em algum outro lugar, sabe? Tudo isso são planos de contingência que ele vai colocando em lugar. Porque ele vai ter muitos recursos, vai ter dinheiro, influência, poder, amigos, felicidade, só não vai ter namorada. Com a guerra dos droids e dos clones à tona, sabe, nenhum lado pega, mas lembrando que ele está controlando os dois lados ao mesmo tempo, controlando os clones como Palpatine e controlando os droids como Sidious. Ele precisa desse conflito, ele precisa que todo mundo fique com medo. E principalmente o Conselho Jedi. Até agora eu não falei do Jedi, porque ninguém merece falar do Jedi, que eles são uns capeta. Os Jedi, eles não sentem os Sidious por causa desse poder natural que ele tem e que ele consegue aumentar ainda mais caso queira. E também não tem como chegar nele porque ele é muito protegido politicamente. Então eles não conseguem ali descobrir de fato que era o Sidious. Era praticamente impossível. E ao mesmo tempo que o Sidious ele tenta, de todas as formas, sempre ir manipulando o Conselho para fazer outras coisas com ele. Ele chega ao ponto de os Jedi falam, não, chega, a gente não vai mais apenas pessoas que vamos manter a paz, a gente tem que partir para a guerra. O Obi-Wan vira general.
tomam um papel ativo na guerra, o que, querendo ou não, já vai meio que contra o código inicial deles de protetores. Mas eu tenho toda uma tese sobre o Jedi, principalmente nas prequels, que eu acho que algum dia eu faço um vídeo. Sim, não vou falar bem do Jedi nisso, de forma alguma. E ele começa a puxar o fio final. É tipo, vamos... que é? Ele quer eliminar o conselho e fazer o jovem, agora nem tanto, quer dizer, o jovem ainda, mas né, o Anakin pro lado dele. Ele começa a sempre ficar no ouvido do Anakin e fala, fica de olho, o pessoal tem medo de você. Ele fica até mesmo e fala, presta atenção, hein, o Obi-Wan e a Padme, sei não, hein, complicado, né, será que você é corno? Ele fica jogando isso na cabeça do Anakin, e o Anakin fala, será? A puxada final dele é, vou te colocar num conselho porque eu quero que você espie no conselho porque eu acho que eles estão tramando contra mim. Aí o conselho fala, você pode ficar aqui, mas você não é mestre. Aí o Anakin fica, como assim eu não sou mestre? Isso causa o conflito, meio que, sabe, de poder na cabeça do Anakin, e aí vai tudo se culminar. Consegue, então, ser capturado pelos droids para poder ser resgatado pelo Anakin, forçando ele a finalizar o Dooku. Como é que ele consegue planejar tão à frente assim, com tanta precisão? Não sei. Fica tipo Alta Compadecida. Não sei como foi, só sei que foi assim. O Mace Windu, ele na época era considerado o maior duelista de todos os tempos. Ele tem mestrado, doutorado, PhD em todos os estilos e mais um, que é o estilo proibido. Muito interessante os estilos de luta do Jedi. Do Jedi não, pra quem usa sabre de luz. E ele era tipo o cara, e ele conseguia fazer algo que era, ele conseguia usar o lado negro da força sem ser do lado negro da força. Era uma técnica muito especial dele. Ou seja, e o Sidious consegue enfrentar ele, perde, mas consegue enfrentar. Muitos dizem que ele na verdade não perdeu, ele sentiu o Anakin vindo e falou, deixa ele vir pra me ver aqui todo bugado no chão. A aparência dele também muda nessa hora, porque muitos dizem que foi por causa dos raios, outros dizem que é por causa da feitiçaria Sith que ele usa e deforma o rosto dele quando ele é atingido pelos raios dele. De qualquer forma, ele fica aí na sua forma sapônica. Depois que é salvo pelo ainda Anakin, o N vai lá e finaliza o Mace Windu, taca ele pela janela, os dois, papapá, maravilha, final épico. Vamos que vamos. Eu vou salvar a Padme e a gente vai acabar com essa guerra agora. Ganha o nome Darth Vader, vai para Mustafar para poder finalizar os separatistas. Disso, ele enfrenta o Obi-Wan e vira churrasquinho e o Sidious pega ele, põe no traje, virando então oficialmente a figura que todo mundo lembra do Lord Vader. A Ordem 66 é dada, ele aperta o botão, 99% dos Jedi são eliminados, vai tudo pro saco, tudo acontece e o primeiro Império Galáctico é sustentado. Daí então vai se formar com o Sidious no trono, o Vader como seu braço direito, todo o Império Galáctico. Ele anuncia apenas formalmente no Senado, em uma das cenas mais épicas de todo o cinema, na minha opinião. Tem um conflito contra o Yoda, que demonstra o quão poderoso ele é. Vamos lá, vamos falar sobre o poder do Sidious, poder assim, bruto. O Yoda é um dos maiores guerreiros de todos os tempos. Ele, na verdade, é o maior utilizador da força naquela época, tá? Vamos falar daquela época. Falando no geral, é muito maior. Ele é o maior utilizador da força naqueles tempos. Então, isso é primordial. E ele consegue ganhar do Yoda tanto no sabre de luz quanto no uso da força. Ou dar um empate, vamos colocar como empate. Claro que isso não, tipo, nasceu um império, já era, GG. Não, ele precisa manter esse império. E ele, e o Vader, e o Tarkin, e todo o resto vão começar a sustentar, porque tem que matar gente, tem que debulhar planeta. Assim, é difícil você manter um império novo, então eles têm um grande trabalho. Tem que desfazer o Senado, mas tipo, não é só lá desfazer, você tem que
convencer as pessoas que aquilo não é bom para elas, porque elas têm que querer que aquilo não exista mais. Então, dissolver o Senado é muito mais uma questão política e estratégica do que realmente só ir lá e matar todo mundo. Se começar a usar só de violência, uma rebelião teria que acontecer. Tem que usar do medo e da inteligência. É bem diferente essas duas coisas. E ele começa a consolidar. Então, por muito tempo, ele tem essa consolidação do Império. Ele tem todo esse poderio do Império. Ele e o Vader saem em várias aventuras. Tipo, Sidious e Vader. Uma duplinha que vai sair em várias aventuras. Vários contos de coisas que eles fizeram juntas. Assim, coisas geniais que eles fizeram. Estrela da Morte. A Estrela da Morte, o Tarkin, ele sempre foi... O Tarkin é o general lá, um dos principais generais. Ele é extremamente contra a Estrela da Morte, porque ela é cara. O negócio assim, ele fala assim, com a verba que você está colocando nesse treco, a gente faz a maior frota do mundo, do universo, a gente pode destruir a força, se você quiser, com isso, bicho. Ele fala, não, a Estrela da Morte é o que eu quero. Porque ele é burro? Não, a Estrela da Morte é um símbolo, tá? E símbolos são importantes. Tem o poder de destruir um planeta. Olha só a mentalidade do negócio. Não é a questão apenas de poderio, e sim a questão de, olha, tem um equipamento que destrói um planeta. É muito, muito importante. Isso vai ser em várias categorias. E se faz a primeira Estrela da Morte, eis que nasce o novo problema. O Vader, quando ele tinha piu-piu, ele e a Padmé tiveram 2 filhinhos, o Luke e a Leia, mas o Sidious não sabia, e o Vader sabia disso. Ele fala, é mesmo, né? Vixe, pagar pensão é complicado agora. Vou arrancar a mão do moleque. E o Sidious tipo, mano, não acredito nisso. Sério mesmo, Vader? Nessa hora do campeonato vai ser pai. Tá bom. Só que ele pensa, o pai, né? Porque conforme o tempo, o Vader ele fica tipo, vai e volta, vai e volta. Ele é fiel ao Palpatine, porém, ao mesmo tempo, porque ele tem algumas quebras. Quando ele descobre o que aconteceu com a Padmé e tal, ele vai tendo esse remorso, ele chora tal. Então é assim, o Vader ele é sempre um conflito. Ele fala, não, eu preciso de alguém mais. Ele, apesar de extremamente poderoso, o que o Darth Sidious faz? Ele coloca aquele traje nele, não somente para fazer isso, mas ele incomodava. Então o Vader, ele era poderoso, mas nunca estava no seu ápice, devido à dor, ao desconforto, e é tudo feito de propósito. Porque o Vader não troca, tem outros motivos, mas aí é mais pro vídeo Vader. Então ele manipula até o... Por quê? Porque ele não queria que o Vader nunca tomasse o lugar dele. Ele é um imperador, ele não quer saber da regra de 2. Ele quer saber da regra de 1. Ele, Sidious. E ele, quando percebe o Luke, ele fala, tá, mais jovem, inteiro, né? Tem uma mão faltante, mas é melhor do que todo o resto. Bora lá. Mal o Sidious sabia que o novo piro dele explodiria a Estrela da Morte. E aí começa a nova construção, a nova estrela, grandes outros problemas vão acontecendo, ele fica mais em cima do Vader ainda. Você fala assim, pô bicho, vamos lá, vamos andar com esse treco aí que, né, a culpa foi sua, foi teu filho, se arruma agora, tá bom? Vou descontar da tua mesada. E até que temos o conflito final, que o Sidious ele aparece e o Vader leva ele pro Pulse. E já né? É um conflito bem poético. É assim, eu acho que de todos os fins, de todos os vilões possíveis, se terminasse aqui, era bom, mas continua. Como eu disse, o espírito de porco dele vai até outro corpo. Só que a técnica não estava muito bem refinada e o corpo dele fica bem zoado, ele não consegue mal se mexer, ele precisa de várias coisas para sobreviver, então ele fica muito inerte durante algum tempo, tentando fazer um novo corpo. Nisso ele começa a fazer outros corpos, só que alguns deles saem meio zoados, outros nem tanto, e um deles é o Snoke. Ele manda então ele para fora da Rim, né, que é o fora da galáxia ali, para poder começar a nova ordem e ir trazendo tudo de novo. Vê ali o Ben Solo, que é da família Skywalker, fala, pô, venha pro nosso lado,
começa toda a manipulação e ele sempre por detrás ali dos panos fazendo tudo. Se era assim desde o começo, não sei, mas parece que não era. Parece que é um negócio mal feito mesmo. Eis que vem a notícia que Rey, na verdade, ela é uma Palpatine. Ela é Rey Palpatine. E que o corpo dela seria o corpo perfeito para o receptáculo perfeito para o espírito de porco dos Sidious nascer. E ela usa, sei lá, gente, é assim, é poético, rima, como diria George Lucas. Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. O final dele depois no Legends também não é dos mais grandiosos. Assim, tem um conflito final também, vai envolver o Ben Solo e tal. É meio que usa as mesmas peças, mas não tem a Rey. A Rey é um ponto de discussão gigante. Assim, o quanto que eu odeio a Rey. Muito. E não vem falar, porque ela é mulher. Não é. É que ela é mal feita. Não é a atriz que é ruim, não nada contra a atriz, tem nada contra a pessoa, nada contra os escritores. Saiu ruim. Saiu ruim. Só isso. E ela usa o poder dos antigos Jedi, o poder da amizade, do amor, para poder matar. O Sidious, ele morre pela primeira vez pelo poder do amor também. Mas é o amor que o Vader tinha pelo filho. Ele faz um esforço titânico para conseguir levar o Imperador pro poço. No Legends é o amor, mas de novo é o esforço de uma pessoa que consegue fazer um negócio para poder se fazer da alma dos Sidious. Então, é o poder planeta, mas é uma estrutura muito melhor, sabe? Eu acho que o Star Wars ele tinha um potencial muito maior nessa segunda saga, terceira saga, para fazer algo diferente, mas não foi o que saiu. É isso aí. Assim, esse vídeo ficou longo? Possivelmente. Tinha como fazer ele mais curto? Possivelmente. Tem como fazer mais longo? Bilhões de vezes. Mas é isso aí então, meu povo. Pra quem então gostou, não esqueça de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. Recadinhos rápidos, eu tô com um canal de gameplay que possivelmente algum dia sai o vídeo que tá demorando milhares de anos para eu poder editar. Porque demora, que eu tenho muito mais para fazer, porque hoje em dia também estou editando e fazendo participações ali no canal da minha esposa, o Rita de Cássia, Crimes e Mistérios, que fala sobre true crime, mistérios, lendas, entre outras coisas. E toda segunda-feira eu tô por lá fazendo então uma crítica de um filme, documentário, outras coisas que a gente vê. O Crítica de Casal. Bem legal, bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. E vejo todo mundo então aí na próxima.